que todos buscam paz, porém em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não podes ser feliz se continuar a procurar, porém em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. E a vida eterna vai gozar. Louvado seja Deus. Muito boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando nessa noite abençoada para mais uma live Está na Bíblia, da Igreja Cristã Eleitos de Deus. Com certeza é uma alegria muito grande, uma satisfação. Nós podemos estar entrando aí na sua casa, no seu lar, na sua família, nesta noite abençoada de quarta-feira. Hoje, dia 13, de segunda-feira, né? Hoje, dia 13/4/2020. E nós estamos chegando nessa noite com muita alegria. E, como de sempre, não estou aqui sozinho, né? Está conosco nosso querido pastor Carlos Alberto. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus. Boa noite, pastora Dilson. Boa noite aos irmãos que já começam a nos assistir nessa noite de segunda-feira. Com certeza é uma alegria, é um prazer e é uma grande responsabilidade nós estarmos aqui novamente, tendo a oportunidade de entrar aí na sua casa, no seu lar, aonde você estiver. Nós estamos assim compartilhando, né, da mesma fé, compartilhando a palavra de Deus. Esperamos que realmente sejamos úteis, né, porque esse é o nosso objetivo, de alguma forma somar, né, de alguma forma edificar, exortar ou consolar a todos vocês. Então, uma boa noite, também um bom programa, né? Hoje um tema bastante interessante também. Vamos falar um pouco sobre a ressurreição, né? Não propriamente só a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição, uma vez que acabou aí de se comemorar a Páscoa, né? O nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, boa noite a todos, que Deus nos abençoe, continue junto conosco, mande a sua pergunta também, compartilhe também para que esse momento seja realmente desfrutado por mais pessoas. Maravilha, glorificado seja
o nome santo do Senhor. E é isso aí, meu irmão, você já pode, né, se você quiser, mandar aqui para nós a sua pergunta, né, a sua dúvida, a sua colocação, né, vamos dizer assim, que vai ser bem-vindo em nome de Jesus, tá ok? Compartilhe aí a nossa live, né, você que está nos vendo, principalmente os irmãos da Igreja Cristã Eleitos de Deus, né, já está conosco, olha só, nossa irmã Dorcas, ligadinho, um abraço, nossa irmã Tatiana Silva, Deus abençoe, nossa irmã Gislaine, nosso irmão Diácono Cid, nossa irmã Raquel, e é isso aí, né? Convida mais pessoas, tá ok? Compartilha aí no grupo da sua família, com seus amigos, enfim, porque o nosso tema hoje é muito importante, né? O tema hoje, o pastor já deu aqui uma pequena palavrinha a respeito, ressurreição. E aí, meu irmão, você acredita na ressurreição? Você acredita na ressurreição dos mortos? Você acredita na ressurreição de Jesus Cristo? Você crê que ele ressuscitou, como diz as Escrituras, ao terceiro dia? Você crê que você também vai ressuscitar um dia? Os mortos vão ressuscitar? Nós vamos aprender isso aqui hoje na nossa live, está na Bíblia, tá bom? Então fica ligadinho que com certeza vai vir muita coisa boa do céu para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus, tá ok? Meus irmãos, vamos lá, eu quero ler aqui, pastor Carlos, você que está nos vendo, né, para nós darmos aqui o nosso ponto de partida, Mateus capítulo 28, e o verso de número 6 e o verso de número 7, que diz assim, olha, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Então, isso aqui é o versículo, né, para o nosso ponto de partida aqui nessa noite, em nome de Jesus, tá? Lembrando sempre que você está vendo aí, né, no cantinho da tela nossa aí, na câmera do pastor Carlos Alberto, você está vendo aí, né, que o nosso tema então é ressurreição, ok? Ressurreição é o nosso tema aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? E eu quero começar, pastor Carlos, perguntando para o senhor, né, o que é ressurreição, pastor? O que significa esta palavra? Como nós podemos entender a ressurreição? Glória a Deus, ressurreição realmente é algo, né, pastor Deus, muito importante, é algo, né, a ressurreição em si é algo exclusiva do cristianismo, né? A ressurreição é algo exclusivo, né, do povo de Deus, né? Não há nenhuma outra religião, vamos dizer assim, seita que for, que realmente pregue a ressurreição nos moldes, né, que prega-se, né, a igreja cristã, né, o cristianismo. E a palavra ressurreição, na verdade, tem a ideia de ressurgir, né, ou de surgir novamente, surgir outra vez. Né? A palavra também que nós já falamos, até já ensinamos, os irmãos, a maioria dos irmãos conhece, a palavra, né, ressui erétil, né? Ressui e erétil, que ré é novamente, né? Sui, né? No mesmo corpo e erétil de pé. Só a palavra em si, ela já define e já mata a questão, né? E já anula, na verdade, como nós falamos ontem, né? na pregação de ontem à noite, a maioria das religiões. Novamente, né, ré, sui, no mesmo corpo, e erétil, né, de pé, novamente de pé no mesmo corpo. Então essa é a ideia da ressurreição. Né? Isaías capítulo 26, o profeta diz, né, que os mortos reviverão, né, e o meu cadáver, né, tornará a viver. Então, o próprio Jó também, né, pastor Adilson, em 19:25, ele diz, né, que ele ia ressuscitar no mesmo corpo. Esta é a ideia da ressurreição. Né? Nós poderíamos dizer que seria uma reencarnação, mas nos moldes bíblicos, né? E também com uma carne glorificada, como nós vamos ver, né, mais adiante. Mas ressurreição é um ressurgimento do indivíduo, né, e algo
completamente exclusivo do cristianismo, né? Na verdade, as outras seitas, as outras religiões, ainda que um tanto quanto, né, pastor Adilson, já familiarizada com o cristianismo, elas têm muitas dificuldades com relação a isso. Paulo, né, diante de um governador, ele diz, né, lá em Atos capítulo 26, 8 e 9, porque se julga incrível ou inacreditável que Deus possa ressuscitar os mortos, né? Então, com certeza, Deus ele é poderoso. E nós estamos falando também, né, pastor Dilson, de uma ressurreição única e singular. Né? É uma ressurreição dos mortos, na verdade. Não, porque há uma diferença de ressurreição de Lázaro, né, de Tabita, da filha da viúva de Naim, enfim, a ressurreição lá do Velho Testamento, que houve, né? Ressurreição. Então, nós estamos especificando aqui hoje a ressurreição de Jesus Cristo, né? Aquela ressurreição que nós estamos aguardando. Então, a palavra ressurreição é ressurgir, ou novamente, né, nos colocarmos de pé no mesmo corpo. Glória a Deus, que maravilha, né, irmão? Olha, já começamos aprendendo algo tremendo aí, hein? Então, né, a ressurreição, a palavra ressurreição, ela significa novamente de pé, no mesmo corpo. Olha que interessante. E é isso que vai acontecer conosco, né? É a nossa fé, a nossa crença, nós acreditamos em nome de Jesus, ok? Pastor Carlos, olha só quem entrou aqui. Um abração para o pastor Marcos Vinícius. Pastor Marcos, Deus abençoe, meu querido. Um abração para o teu coração, viu? Entrou também o bispo Daniel Fragasso. Bispo Daniel, um abração também. Muito obrigado pela sua participação aí, viu? Pela sua audiência aqui na nossa live. Nosso irmão Cid Lopes, ligadinho conosco. O Marcinho, ligado conosco. Márcio de Jesus, um abraço. O Márcio de Jesus, tem no nome, né, pastor? É Márcio de Jesus, que maravilha, né? Abraço, Marcinho. Deus abençoe o nosso irmão Geninho também, ligadinho conosco. Manchira, um abraço, a paz, boa noite, Deus abençoe. Olha só, o nosso teólogo Renato já entrou, pastor. O prefeito Renato está ligadinho conosco. Bom, Renato, manda a sua pergunta, querido. A gente gosta que você participe com a gente também, tá ok? Um abração aí. Nosso irmão Davi também entrou aqui, né? O David, né? Vieira entrou também, um abraço. E é isso aí, vai entrando mesmo, né? Vai compartilhando. Vamos aprendendo aqui, né, aquilo que está na Bíblia a respeito de ressurreição nessa noite, tá ok? Pastor Carlos, qual é a importância que teve, né, ou que tem a ressurreição de Cristo para a humanidade? Eu acredito assim que o pilar central que repousa, né, toda a doutrina cristã é a ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele discorre a respeito da ressurreição de vários ângulos, em vários aspectos, e ele chega a dizer, né, e se Cristo não ressuscitou, né, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e nós estaríamos, então, asseverando contra Deus que ele ressuscitou a Jesus quando Jesus não ressuscitou. Mas no verso 20 ele diz que, de fato, Cristo ressuscitou. Então, toda a doutrina cristã repousa neste pilar absoluto que Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele está assentado à destra de Deus. Ali em Atos capítulo 2, a Bíblia diz assim que, né, os apóstolos, com grande poder, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E, de fato, ele ressuscitou, né, e ele falou em Mateus 28, 18, que ele agora, então, ele recebeu todo o poder. Então, eles poderiam ir, né, e no nome dele, na autoridade dele, na ordem dele, né, no aval dele, ele podia, nós, igreja, poderíamos fazer coisas tão grandes como ele fez e ainda coisas maiores do que ele fez, sinalizando claramente que, de verdade, ele foi real e ele ainda continua sendo real, porque ele ressuscitou e ele está à destra da majestade de Deus. Então é fundamental a doutrina da ressurreição, né? E ele diz que se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos nos nossos pecados.
né? E se permanecendo os nossos pecados, nós estamos perdidos. Mas graças a Deus que Ele morreu por causa dos nossos pecados e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Está ali em capítulo 4, verso 25 de Romanos. Então, pastor Adilson, nossos amados, queridos, a doutrina da ressurreição, ela é fundamental e a fé cristã está fundamentada na verdade que Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Ainda como nós falamos ontem, é um fato histórico mais bem documentado que existe, é o fato que Jesus Cristo, ele esteve aqui nessa terra, né? Ele falou que ele era o Filho de Deus, ele disse que ele ia morrer, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então é um dos fatos mais bem documentados que existe na história, né? E que de fato ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém, glória a Deus. Então é um fato, né, pastor? Não é? O senhor falou uma palavra interessante aí, pastor, né? A doutrina da ressurreição. E eu queria que o senhor explicasse para nós aí, pastor, o que significa essa palavra doutrina, né? É doutrina da ressurreição, porque muitas pessoas podem estar vendo a gente aí e podem não saber, na verdade, né? Só que antes, pastor, antes do senhor responder, eu quero que me dê um abraço especial, olha só, para minha esposa, irmã Débora, acabou de entrar, um abraço, minha esposa, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, olha, nossa irmã Luciana Costa, um abração, o André tá ligadinho conosco, pastor Jorge, né, pastor Antônio Jorge da Igreja Quadrangular, ligadinho conosco também, um abraço, a pastora Araci, ligadinha conosco, a esposa do pastor Carlos, pastor Israel, nosso irmão Core, olha só, bastante gente entrando, olha só, irmã Alcídia, esposa do presbítero Renato, Deus abençoe, nossa irmã Thalita, ligadinho, Luiz, nossa irmã Dani também ligadinha conosco, nosso irmão Ismael, Deus abençoe você, viu? Compartilhe para nós a nossa live, tá ok, pessoal? Abre uma outra salinha aí, né, de transmissão, e vamos aí levar a palavra de Deus o mais longe possível, em nome de Jesus. Pastor, o que é então, né, o que significa a palavra doutrina, pastor? De uma maneira bem simples, assim, doutrina é um conjunto, né, de informações, né, e essas informações, elas regem e elas organizam, vamos dizer assim, um assunto. Qual é a doutrina da ressurreição? Por quê? Como? Quando? Aonde? Qual é o objetivo? Como conhecer? Como obter? Como participar? Então, uma doutrina, ela gira em torno disso, né? É um conjunto de informações e essas informações trazem esclarecimento com respeito a esse assunto, né, que nós queremos tratar ou queremos expor. Então, a doutrina da ressurreição é todas as informações que diz respeito à questão da ressurreição, né? Como é que Paulo fala, ele trata esse primeiro aos Coríntios, né? Como vai se dar isso? Quando vai se dar? Como é que nós vamos ser? O que vai acontecer? Então, as informações, são esses conjuntos de orientações, de informações a respeito deste particular assunto que nós estamos estudando com relação à ressurreição. Mas poderia ser a doutrina do pecado, a doutrina do céu, né? A doutrina da justiça de Cristo, da justificação de Cristo, a doutrina do inferno, né? A doutrina quantas doutrinas, né? Da santidade em si, são informações e orientações e regras, né? A respeito do assunto, né? Para trazer a ele a clareza daquilo que está sendo estudado. Amém, glória a Deus. Olha só, um abração para nossa irmã Wanda Bonfim, acabou de entrar também. Nossa irmã Cláudia Regina está ligadinha conosco também. Que legal, né? Muita gente aí participando conosco aqui. Manda para cá a sua pergunta também a respeito da ressurreição, né? Você crê na ressurreição? Qual é a sua posição? No que você crê, o que você acredita? Né? Qual é a sua dúvida? Mande para cá, vamos participar aqui, vamos interagir, né? Vocês perguntam daí e nós respondemos daqui para você e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Pastor, então nós sabemos que a ressurreição de Cristo é um fato, né? Está comprovado e ok, e está tudo certo. Agora, uma vez que Cristo ressuscitou, pastor, a pergunta que eu quero ter para o senhor, na verdade, são algumas perguntas dentro de uma só. Primeiro, o que fez Jesus, né, os 3 dias enquanto ele estava morto? Né? O que ele fez? Né? E
É uma verdade essa afirmação que após a sua morte ele realmente desceu no inferno e ele pregou aos espíritos encarcerados, né? E aí alguns falam até que os espíritos se converteram, né? Alguns até acreditam nisso. E aí, pastor, o que a Bíblia diz? O que está na Bíblia a respeito disso? O que Jesus fez esses 3 dias, né, que ele ficou sepultado, né? E essa questão, né, que ele foi até o inferno lá e ele pregou aos espíritos encarcerados. O que a Bíblia diz, pastor? É uma questão bastante profunda, bastante interessante, né? E nós precisamos realmente, o tempo que nós temos é bem escasso para falar sobre isso, né? E muitos já debateram, já debatem, já escreveram, já falaram, e tem várias correntes, né? Vários que defendem uma linha, uma outra linha, mas de fato a Bíblia fala isso, né? Que Jesus Cristo, ele desceu, na verdade, e Pedro fala isso na sua primeira carta, né? Capítulo 3, verso 21, e depois no capítulo 4, verso 6 da mesma carta de Pedro, ele diz isso, né? Diz assim, 1 eu gostaria até de ler, né? Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, eles vivam no Espírito segundo Deus. Né? E 1 Pedro capítulo 3, do 18 até o 21, ele fala, pastor Adilson, nosso querido, a respeito disto, né? Que ele foi, né, em seu espírito e pregou aos espíritos em prisão. E para que mesmo eles, julgados da carne, eles vivam segundo Deus. Na minha interpretação modesta, eu acredito que isso não interfere muito na nossa questão. Nós podemos equalizar este assunto, né? Não é um assunto que muito se fala, também não tem muita dificuldade também de acreditar nisso, porque eu acredito nessa questão que ele foi realmente, se ele foi, eu acredito que foi, porque a Bíblia diz que ele foi, né, que ele foi e ele pregou, né, a esses espíritos em prisão. Nós, na verdade, não acreditamos que eram demônios, né, e nem muito menos aos ímpios, aos maus, mas ele foi, né, até onde... Porque nós vemos a parábola do rico e do Lázaro, né, que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos ao paraíso, né? E o rico, ele morreu e foi sepultado, e depois ele já estava em tormento. Então, acredito que esses espíritos em prisão, acredito mesmo que é muito provável, é bem mais provável que se trate dos santos, né, do Velho Testamento, porque o apóstolo... Estava comentando com o pastor Adilson antes, capítulo 5, verso 14 do livro de Romanos, quando Paulo está tratando com relação à lei, e ele diz, né, que a morte, verso 14, que a morte ela reinou mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Ele diz no verso 13 ali que onde não há lei, não há pecado, mas a morte assim mesmo reinou sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. E nós vemos no Velho Testamento, teve muitas pessoas piedosas, e com certeza também até Pedro, ele refere-se à época de Noé, havia pessoas bastante piedosas, pessoas que, infelizmente, elas também receberam, né, o juízo de Deus, né? Havia crianças, enfim, e acredito mesmo, né, a Bíblia diz, por exemplo, que o reino de Deus pertence às crianças, né? Isso independe, né, de quando, que tempo seja esse, né, em qual seja a fase, né, que nós estejamos vivendo dentro da economia de Deus, né? E acredito mesmo que esses espíritos em prisão refere-se com toda certeza aos crentes do Velho Testamento, que eles estavam de alguma forma vivendo, né, em uma vida piedosa, e eles tinham a esperança da redenção lá de Gênesis 3:15. Nós comentamos até, né, que tem fatos semelhantes a esse no Novo Testamento, quando Paulo
ele entrega um certo indivíduo a Satanás pela gravidade do que ele fez. Ele era um cristão, né? Ele era um cristão, e por isso Paulo repreende a igreja até por não tê-lo disciplinado, mas ele entrega ele a Satanás para que a carne dele seja destruída, né, para que o espírito dele seja salvo no dia de Cristo. Que dia de Cristo é esse? É o dia do arrebatamento da igreja. E Pedro, ele usa mais ou menos essa expressão, porque aqueles homens, mesmo julgados na carne, eles vivam no espírito segundo Deus. Então, pessoas que com certeza aguardavam a redenção, aguardavam o Messias, ou procuraram viver uma vida que glorificasse a Deus, uma vida apartada, com temor, porque a lei de Deus está gravada no coração dos homens. Nós vemos lá em Malaquias, por exemplo, que grande, né? O nome do Senhor é grande, até mesmo fora dos termos de Israel. Diz ali, né, um profeta, Deus falando através do profeta, e muitas pessoas traziam ofertas puras a Deus, né? Pessoas que não faziam parte da comunidade de Israel, mas que de alguma forma, né, mantiveram as suas vidas, que não pecaram à semelhança da gravidade, né, do pecado de Adão, mas mesmo assim, né, eles foram julgados segundo os homens, né, e acabou que nós vemos também, né, a questão desse jovem que possuía a sua madrasta. Ele também foi julgado, né, segundo os homens, né, ele foi entregue a Satanás para que o espírito dele pudesse ser salvo no dia de Cristo. É diferente de Alexandre o Latoeiro, quando Paulo entregou a Satanás para que ele aprendesse a não mais blasfemar contra Deus, né? Ainda que a blasfêmia contra Deus e contra Jesus Cristo ela é perdoável, mas havia um endurecimento total na vida deste homem, uma diferença muito grande entre um e outro. Eu acredito mesmo que esses espíritos em prisão, né, refere-se a esses santos do Velho Testamento que estavam condicionados no lugar. Nós até comentamos também que Efésios, Paulo diz que aquele que subiu aos mais altos céus foi aquele também que desceu até as regiões inferiores da terra. E ele levou cativo o cativeiro e ele também concedeu dons aos homens. Então, acredito mesmo, nós não temos dificuldade nenhuma nisto, né? Ainda que foi um tempo bastante curto, né, que Jesus Cristo ressuscitou, parte de um dia inteiro, e a parte do outro dia, que são considerados partes do dia inteiro, que ele pregou a esses espíritos em prisão. Não se trata dos perversos, dos maus, dos assassinos, dos homicidas, dos rebelados contra Deus, nem muito menos dos demônios, né? Mas eu acredito que os santos, né, do Novo Testamento, tanto é que eles aguardavam. Uns tinham uma noção melhor, outros não, mas uma grande parte deles, né, que nós vemos, Jó, capítulo 19, 25, nós falamos, que ele tinha uma consciência, né, muito clara do Redentor, já lá no capítulo 9, verso 30, 33 até 35, né, nós vemos essa ideia de um Redentor. Nós vemos no Salmo 17, né, verso 15, quando ele diz que o salmista, né, diz, quando na minha justiça eu vou contemplar a face, né, do meu Redentor, do meu Deus, do meu Salvador, e quando eu acordar, eu vou me satisfazer com a semelhança dele. Então as pessoas tinham esta noção do Redentor, né, o próprio Abraão, né, já mais dentro da família de Deus, do povo de Deus, ele diz que Jesus mesmo diz que Abraão, ele ansiou por ver a Cristo e ele viu, né? Então, eu acredito mesmo que esses espíritos em prisão não se referiam só aos judeus, né, que era o povo da aliança, mas muitas outras pessoas, né, mesmo depois da época de Adão para frente, que temiam a Deus de alguma forma e mantinham uma vida num padrão de respeito. Glória a Deus.
Que maravilha, irmãos, né? Estamos aqui aprendendo hoje na nossa live Está na Bíblia a respeito da ressurreição. Qual é a sua dúvida? Manda para cá, nós vamos responder para você em nome de Jesus, tá bom? Pastor, eu quero mandar aqui um abraço muito especial. Deixa eu ver aqui, olha só. Quem entrou aqui, olha. Entrou nossa irmã Wanda Bonfim, Deus abençoe. Nossa irmã Cláudia Regina, um abraço. A nossa irmã Diácono Isabel, também ligadinha conosco. Nossa irmã Marilda, Diácono Abner. Nossa irmã Gisele Vanessa, Deus abençoe. Rogério, minha cunhada, nossa irmã Eliane, Deus abençoe, um abraço. Minha sobrinha Gisleide, ligadinha conosco. Tem bastante gente ligadinha conosco hoje, olha que maravilha. Né? É o pastor Inácio, aqui, né? Inácio Lima, né? Deus abençoe, pastor Inácio, também ligadinho conosco. O Edson Carlos, né? O famoso Nino, né? Tá ligadinho também aí, Deus abençoe. É isso aí, né? Povo ligado e aprendendo junto aqui da palavra de Deus, tá ok? Pastor Carlos, olha só, nós sabemos então que Jesus, né, ele ressuscitou. Admilson, corta aí pro pastor Carlos, por favor, Admilson. Atrás do pastor Carlos, você vai ver que tem no nosso telão aí, né? Você vai ver que a tumba está vazia, né? O túmulo está vazio, né? Glória a Deus por isso, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou, né? Então você está vendo aí atrás do pastor aí que o túmulo aí realmente está vazio. Pastor, quantos dias Jesus esteve aqui aparecendo, né? Com as suas aparições para os discípulos depois da sua ressurreição? E a pergunta que é mais interessante é essa, né? Por que ele ficou aqui esses dias, né? Todos esses dias aparecendo aos seus discípulos? Qual o objetivo disso, pastor? Na verdade, ele ficou 40 dias, né? Lucas diz isso, né? Que ele ficou os 40 dias. E eu acredito que realmente, né, era para se cumprir algumas profecias com relação a algumas questões, né? Porque logo depois dos 40 dias que ele foi, o Espírito veio 10 dias depois, no dia de Pentecostes, né? Pentecostes quer dizer 50, quando a foice, na verdade, ela começava a ceifa de fato, né? Então, ele para cumprir algumas questões do cronograma de Deus com relação à questão das festas, né? Que apontava para a obra, apontava para o que ele ia fazer, enfim. E acredito também, né, pastor Deus, que é um ato de misericórdia de Deus, porque aqui ele ficou, a Bíblia diz, e Lucas escreve que ele ficou aqui ensinando também coisas referentes ao reino. Acredito mesmo que nesses 40 dias que ele apareceu, né, ele esteve trazendo orientações e direções, organizando a mente das pessoas, né, dando também esse apoio também. Acredito que é de fundamental importância, né, que ele estivesse aqui. A Bíblia diz que ele ficou comendo e bebendo com eles. Teve uma ocasião, né, capítulo 15 do livro de 1 aos Coríntios, diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Eu acredito que esse aparecimento dele também foi para que, historicamente, pessoas, né, que estavam vivas testificassem de verdade da ressurreição dele, né, que não foi um embuste, como os guardas, né, os sacerdotes falaram para Pilatos, né, olha, nós ouvimos dizer que aquele embusteiro lá diz que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então vamos colocar uma guarda lá para que a primeira mentira não seja pior do que a segunda, que eles roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. Então foi também para trazer, eu acredito nisso, para trazer garantia, porque muitas pessoas, Paulo ele chega a dizer, a maioria dessas 500 pessoas estão vivas, né? Eles foram testemunhas oculares. Se quiser prova, vai lá e pergunte a ele. Então acredito que Deus também permitiu, programou isso também nesse sentido, para que tivesse pessoas, testemunhos oculares e provas irrefutáveis, porque Pedro ele fala, Lucas ele diz, né, ele deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Isso está registrado na história e qualquer tribunal humano, né, se colocar, como já se foi colocado, a ressurreição de Jesus Cristo, né, no banco dos réus, ela com certeza ela sairá vitoriosa, como já saiu vitoriosa pelos fatos, né, pelos relatos e pelos testemunhos que de fato e de verdade ao terceiro dia aquela
tumba ela estava vazia, que Jesus Cristo ele ressurgiu dentre os mortos e apareceu às pessoas durante 40 dias. Glória a Deus, que maravilha, né, pastor? Nós podemos ter Maravilha, essa né? confiança, né, que de fato, realmente, ele ressuscitou. E após ressuscitar, então, praticamente 500 pessoas, no mínimo, né, pastor? No mínimo, aí, 500 pessoas viram, né, Cristo ressuscitado e glorificado também, né, pastor? Que maravilha, né? Deus seja louvado por isso, amém? Pastor, olha só, que coisa interessante que eu quero perguntar para o senhor agora. E para nós, pastor, nós estamos falando de Cristo, até agora estamos falando de Jesus, né? Que Jesus ressuscitou e tal, e é maravilhoso isso. Mas e para nós, pastor? Nós que estamos vivos, né? Ou até os irmãos que já morreram, né, em Cristo, o que a Bíblia ensina para nós a respeito, né, da nossa ressurreição após a morte? Eu queria completar essa pergunta, pastor, até vem na minha mente agora, né? Queria que o senhor explicasse para nós o seguinte, né? O homem é corpo, alma e espírito, né? Ou espírito, alma e corpo, tanto faz. Mas assim, o que acontece quando o homem morre, pastor? O que acontece com o corpo, com a alma e com o espírito? E no dia da ressurreição, né, o que vai acontecer de novo com o corpo, com a alma e com o espírito? Glória a Deus, maravilhoso, né? Tantas perguntas que dá para ficar até meia-noite. Aleluia. É profundo, né, pastor? Eu sei que os irmãos estão ouvindo a maioria das coisas que nós estamos falando, na verdade, eu acredito que os irmãos todos, de alguma forma, conhecem. Estamos falando com homens de Deus, mulheres de Deus, obreiros, uns mais experimentados, mais andados, né? Outros menos iniciando, mas não estamos falando nada mais profundo, interessante ou não interessante, não é que não seja do conhecimento dos irmãos, mas com certeza a ressurreição de Jesus Cristo é um fato. Paulo diz, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou, né? Então isso é algo incontestável mesmo, né? Que está totalmente provado que ele realmente ressuscitou. E a nós também agora nós aguardamos, né? Né? O apóstolo Paulo, ele fala, nós falamos ontem também, temos falado com os irmãos, esta é a nossa bendita esperança, né? De Tito 2, do 11 em diante, mas é de Tito, né? Escrevi tanto hoje, né? Tito 2,14, se familiarizando um pouco mais do assunto, ele fala desta tal bendita esperança e do aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual né, deu-se a si mesmo, né, em resgate por nós. Então isso, infelizmente, nós conhecemos muito pouco a respeito, né? Prega-se muito pouco, né? Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4, ele recomenda, ele ordena Paulo a nós pensarmos nas coisas do alto, né? Não nas coisas aqui da terra, buscarmos realmente as coisas do alto, porque nós morremos, a nossa verdadeira vida, né? Ela está escondida com Deus em Jesus Cristo, e quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Isso fala mais diretamente ao arrebatamento da igreja, aonde ocorrerá este milagre extraordinário, né? Aonde os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, você sabe, Paulo diz que de maneira alguma nós vamos ser precedidos, né, pelos mortos. Vai ser lá em 1 Coríntios 15, 52, ele fala que é num abrir e fechar de olhos, né? Os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. Vai ser uma fração de segundo. 1 Tessalonicenses 4, né? Até pode ser que parece que dá uma interpretação que pode até ter um tempo, mas não há um tempo, né? Ele diz isso em 1 Coríntios, né, que 1 Tessalonicenses, que de modo nenhum os mortos vai nos preceder. Em 1 Coríntios 15, verso 52, ele diz que vai ser num momento. Os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados na mesma hora, né? E é a bendita esperança, como nós temos falado. Todos nós deveríamos, né, cristãos renascidos, anelar por isso, porque é o dia
em que este corpo, como Paulo diz em 1 Coríntios, ele será transformado. Se nós estivermos vivos, vai ser uma transformação radical e absoluta, como com toda certeza aconteceu com a besta e o falso profeta, ali em Apocalipse 25, que eles foram lançados vivos dentro do lago do fogo. Então ali, com certeza, no caminho de onde ele estava até o lago do fogo, houve a transformação do corpo dele para que pudesse suportar os horrores da ausência de Deus no lago que arde com fogo e enxofre. Então nós receberemos também um corpo glorificado, um corpo igual a esse que Jesus Cristo recebeu, um corpo glorificado, um corpo onde ele não está sujeito mais às intempéries, não está sujeito mais à morte, como a palavra de Deus diz, e nós estaremos recebendo de volta o nosso corpo, porque nós acreditamos, eu acredito que você também, nós acreditamos, que quando nós morremos, a nossa alma e o nosso espírito, eles vão a Deus. Ainda que a Bíblia diz que o espírito é que volta a Deus, mas espírito e alma nossa, ela não se divide. A Bíblia intercambia, na verdade, alma e espírito. Tanto alma ela cita como espírito como alma também. Os dois são intercambiáveis mesmo. E com certeza, quando o homem morre, a alma, juntamente com o seu espírito, é levado a Deus, até Deus, e no dia da ressurreição haverá, então, esta conjugação de novo, esse retorno agora a um corpo absolutamente glorificado, semelhante ao corpo ressurreto de Jesus Cristo. Aquele corpo, por isso que nós estamos falando dessa ressurreição, dessa ressurreição única. Não foi a ressurreição de Lázaro, de Tabita, do filho da viúva de Naim, da menina lá que Eliseu ressuscitou, daqueles que foi jogado na cova, tocou os mortos, ele reviveu. Não é essa ressurreição, mas é essa ressurreição escatológica mesmo, teológica, essa ressurreição única, que Jesus Cristo ele é colocado como, Paulo diz em 1 Coríntios, como as primícias dos que dormem, aqueles que realmente ressuscitarão, e a morte já não vai ter mais nenhum domínio, nenhum controle. Então nós, nesse dia, Paulo fala que esta é a nossa bendita esperança, onde o nosso espírito recriado, ele estará morando num corpo de carne glorificado, com uma mente renovada completamente, e de uma alma absolutamente restaurada. O que nós queremos mais que isso? O cristão tem prazer em Deus, na lei de Deus, em fazer a vontade de Deus, em engrandecer a Deus, agradar e honrar a Deus. O que nós deveríamos esperar com ansiedade e como diz Pedro, apressar o dia de Cristo, porque esse dia é o dia que nós devemos esperar. Todos nós temos carregado esse corpo que ama o pecado, e no dia do arrebatamento, no dia da ressurreição, nosso corpo será glorificado e o nosso espírito e a nossa alma restaurada estará dentro de um corpo glorificado, um corpo preparado para uma outra dimensão, porque esse corpo foi preparado para essa dimensão. Paulo diz que há corpos espirituais, há corpos materiais, enfim, você conhece o discorrer dele ali em 1 Coríntios. Então, nós também receberemos um corpo, como a Bíblia muito bem diz, João também, 3, verso 2, ele fala isso, que nós seremos assim como ele é, nós veremos como ele é agora, Então é algo maravilhoso, nós precisamos aguardar isso. Eu acredito que todos nós que estamos nesse culto maravilhoso, temos sofrido tristezas e grande angústia, por ainda morar nesse corpo que anseia para fazer coisas que desagradam a santidade, a bondade, que magoam, o nosso Deus, entristece o Espírito Santo e desmerece, na verdade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
na ressurreição, que se dará, né, no arrebatamento da igreja, nós teremos um ponto final nessa luta e nessa guerra. Então aguardemos e ansiemos realmente por esse dia. Maravilha, que coisa linda, pastor. A nossa alma até começa a se encher de alegria, né? Quando a gente começa a falar nessas coisas, né? Nas coisas celestiais. Que maravilha, né? Olha só, um abração aqui para nossa irmã Gisele Vanessa, está dizendo aqui, amém. Nossa irmã Chico, diz assim, olha, glória a Deus. O povo está até sentindo a glória de Deus, né, pastor? Que coisa maravilhosa. A pastora Araci disse assim, olha, que maravilhoso pensar nessas verdades. E é com certeza, né? É maravilhoso mesmo nós pensarmos nessas realidades que estão à nossa disposição, né, pastor? É muito importante, com certeza, a gente pensar nisso. Pastor, o senhor está dizendo então, né, pela explicação que o senhor nos deu aí, né, que o corpo então vai ser preparado, né, vai ser um corpo glorificado, um corpo transformado, enfim, para a gente estar no arrebatamento e tal. E agora a pergunta para o senhor é o seguinte, né, o que vai ser lançado no lago de fogo então? Então, no caso, é corpo, alma e espírito também? Mas agora, só para a gente entender aqui, né, pastor? Mas vamos lá, vamos aprender aqui, né? Vai ser lançado o corpo, alma e espírito, certo? Mas a Bíblia fala que o espírito veio de Deus, né? Que foi Deus que deu. E aí, pastor, mas esse espírito que Deus deu vai ser lançado no lago de fogo também? Como que é essa dinâmica aí? Como que funciona isso, né? Espírito, alma e corpo. E também esse corpo vai ser transformado também, vai ser um corpo diferenciado para suportar lá o lago de fogo? Com certeza, né? Eu acho que o Espírito é uma expressão que o Espírito volta a Deus mesmo. Por quê? Porque ele vai ficar à disposição de Deus, né? Ainda que a sentença já está lavrada, né? A alma que pecar, essa morrerá. Infelizmente, se as pessoas não recorrem, né, à esperança proposta, que antigamente era a cidade de refúgio, Jesus é a nossa cidade de refúgio, nosso porto seguro, nossa âncora, a âncora da nossa alma, segundo Hebreus 6,18. Infelizmente, essas pessoas voltarão a Deus e ficarão à disposição de Deus, né? E eternamente ficarão à disposição de Deus, em sofrimento, ainda que na ausência de Deus. Agora, com certeza, né, há uma questão, o espírito peca, né? Nós estávamos estudando lá no Parque Industrial sobre os 3 tipos de homem, né? O homem natural, sem Cristo, né? Irregenerado, o homem carnal, que é o crente, que ainda, né, tem dificuldades, que a carne, ele não está na carne, né? Paulo diz, Romanos 8, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, se de fato o Espírito, né, Santo habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então nós estamos estudando lá, demos uma pausa agora, né, com relação a esses 3 homens. E estudando livros, alguns acham que o Espírito não peca, né, mas nós acreditamos que o Espírito peca, né, porque não tem nenhuma dificuldade de compreender, né? O orgulho, a soberba, a altivez, a arrogância são pecados do Espírito. Olha, Satanás é espírito, é um espírito imundo com as suas legiões, né? Tornou-se um espírito imundo e ele peca. A Bíblia diz que ele peca desde o princípio. Então, como é que o espírito não peca? Por que o espírito nosso haveria de não pecar? É que a Bíblia, todas as vezes que fala de um espírito duro, de um espírito arrogante, de um espírito altivo, de um espírito blasfemo, né, de um espírito sensual, né, de um espírito mau, ele associa essas questões à alma da pessoa. São dezenas de versículos com relação. Então, alguns acham que o espírito não peca, porque o espírito está ali sendo dominado por uma alma pecadora, né? Mas o espírito ele peca, e o espírito também ele será, infelizmente, lançado junto com a sua alma para dentro do lago do fogo. Em Apocalipse nós vemos isso, né, pastora Dilson? Apocalipse capítulo 20, ali verso 4, nós vemos claramente, né, que Jesus Cristo, Apocalipse, perdão, não Jesus Cristo, né, mas a besta e o falso profeta, eles foram aprisionados e eles foram lançados vivos
dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E aí transcorre logo a seguir, né, a prisão de Satanás. Ele é acorrentado e ele é lançado numa prisão, né, encadeado, e passa-se 1000 anos. E depois desses 1000 anos, e ali em Apocalipse você pode ler isso, né? Ele ainda, quando Satanás, depois de julgado, julgado ou receber a sentença, porque julgado ele já está, ele é lançado no lago de fogo. A Bíblia diz ali onde já se encontra não só a besta, como o falso profeta. A besta é aquele líder mundial, o falso profeta é aquele que vai estar operando sinais diante dele, enganando as pessoas. Um líder religioso poderoso. Então eles foram lançados 1000 anos atrás, né? Pelo menos há 1007 anos, eles já estão dentro do lago do fogo, entre aspas, vivos, né? E o Satanás vai ser lançado. Posteriormente ao julgamento final, depois que Satanás ele é solto por um breve espaço de tempo, depois, então ele seduz as nações, depois ele é aprisionado e lançado no lago do fogo, e lá se encontra, né, no mínimo 1000 anos, porque a Bíblia não diz, né, e quando a Bíblia fala de um pouco de tempo, não é tão pouco, né, porque saindo da prisão após o milênio, ele sai a seduzir as nações, né? Capítulo 20, e depois de seduzir as nações, de montar um exército rebelado, subir até Jerusalém, onde é a sede do governo de Jesus Cristo, né? Não é pouco tempo que ele vai conseguir fazer isso, né? Mas depois do juízo final, quando desce fogo do céu e consome a todos, e ele é lançado dentro do lago do fogo, lá já estava a besta e o falso profeta há no mínimo 1000 anos. Né? E eles foram lançados vivos, e depois do juízo final, as pessoas, todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida, né, eles, com certeza, eles ressuscitarão, é a segunda ressurreição, essa é a ressurreição do juízo, que a Bíblia muito fala, né, 5:29 de João fala, né, que uns, né, aqueles que cuidaram dos pequeninos, né, em especial da nação de Israel, como as nações trataram a nação de Israel, uns serão colocados à esquerda e outros colocados à direita. Ao da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, 25:41, né, e um pouco antes, no capítulo 25, ele fala aos justos, né? Entrai no reino, tomai posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, tive sede, estive nu, aprisionado, né? Me vestisse, deste comida, foste me visitar, né? E ele fala dessas duas ressurreições. É uma ressurreição, no mínimo, 1000 anos separada uma das outras. Da primeira ressurreição, da segunda ressurreição, do juízo, né, onde as pessoas serão julgadas um por um e com certeza receberão, né, porque a Bíblia diz que os demais mortos, né, não ressuscitaram até que os 1000 anos se completassem. E ainda depois desses 1000 anos, ainda tem a soltura do diabo, né, a rebelião, e só depois, né, desse juízo final sobre esse exército que vai tentar invadir Israel para destronar Jesus Cristo, é que assentará então o grande trono branco, onde as pessoas comparecerão diante de Deus, né, receberão um corpo novo para ser lançado, então, para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E é interessante, né, porque o diabo é espírito, ele não tem corpo, os demônios são espírito, não tem corpo, né? Os homens com corpo, alma e espírito, um corpo, não vamos dizer que glorificado, sem glória, deve ser algo ruim, algo feio, transformado, né? De uma forma melhor para uma forma pior. E infelizmente sofrerão o juízo eterno da cólera, da ira de Deus. Maravilha, pastor, que bênção, né? Olha só,
Nosso irmão Antônio, um abraço, entrou aqui. O nosso querido evangelista Edinaldo Morigoni esteve conosco aqui no domingo, foi uma benção, trouxe aqui na quinta, né? Essa palavra poderosa aqui. Deus abençoe, querido, viu? Um abração. A irmã Patrícia, Vaguinho ligadinho conosco, Nadir Santos também. E é isso aí, nosso tema aqui hoje, né, é sobre ressurreição. Né? Estamos falando aqui a respeito da ressurreição, tá ok? Dá tempo de você compartilhar ainda, dá tempo de você convidar outras pessoas para estarem aprendendo junto conosco aqui a respeito da ressurreição, aquilo que está na Bíblia, tá bom? Pastor Carlos, então a besta, né, o falso profeta e o diabo são três pessoas distintas uma da outra, né? São, né? Como a trindade divina tem a trindade maligna também, né? Infelizmente eles estarão em grande atuação, ainda que, né, você sabe que João ele escreve naquela época que o anticristo já estava presente no mundo, porque tudo que trabalha contra a Cristo, contra a santidade, contra a pureza, contra a reverência a Deus, né? Tudo isso são ações anticristãs. E esse espírito, ele sempre esteve no mundo, né? E a Bíblia diz, né, que ele está aguardando aquele que o detém. E quem detém o espírito do anticristo de tomar conta de tudo é a igreja, é o Espírito Santo, é a igreja que prega a santidade, que prega a pureza, que converte as pessoas, enfim. Ele detém ele, né? O avanço total. Nós vemos que em várias épocas, tanto de Israel como após a ressurreição, quando, né, as nações estavam na escuridão, degradadas completamente, quase, né, a igreja, de alguma forma, Deus levantou homens, né, e houve um refreamento, né, houve um retrocesso na iniquidade. Então, o Espírito que detém, mas quando o Espírito, né, for retirado, o tempo da graça, né, escoar, e aí, infelizmente, né, o espírito do anticristo ele operará de uma forma extraordinária. Mas, graças a Deus, porque no capítulo 7, né, de Apocalipse, fala de uma grande multidão que não podia se enumerar, e foi perguntado ao ancião, né, o ancião perguntou, quem é essa multidão? Lá na frente, daí um pouquinho mais para frente, né, diz que quem é essa multidão? Essa multidão, eles vieram da grande tribulação. Era uma multidão que não dava para enumerar, não dava para contar. E a Bíblia diz que eles reviveram e eles reinaram com Cristo. Então vai haver uma ressurreição quando Jesus Cristo voltar, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, mas no finalzinho da grande tribulação, né, aqueles que tiverem sido mortos, decapitados. E a Bíblia diz que é uma multidão incontável. Eles ressurgirão. A Bíblia diz que eles reviveram, eles ressurgiram e eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ainda que o Espírito da graça, né, tenha se retirado, a época da graça, né, o ministério da graça tenha se retirado, com certeza o Espírito Santo continuará operando, porque carne e sangue não é do reino de Deus. Né? Algumas pessoas dizem, as pessoas vão ter que ser salvas pela morte dela. Não existe. Elas vão dar a vida delas, como muitos deram, porque na verdade, ninguém se converte a não ser pela ação do Espírito Santo, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele estará atuando tanto na tribulação como na grande tribulação, e muitos morrerão, mas morrerão salvos, darão seu testemunho, e eles ressuscitarão também um pouquinho antes, né, da vinda de Jesus Cristo com a sua igreja. Nós, às vezes, nós não diferenciamos o arrebatamento da vinda de Jesus. A Bíblia diz, e este evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o arrebatamento. Não, não é isso. E esse evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Né? Esse fim, ele virá após o milênio, após a soltura de Satanás, né? Então, mas antes do final da grande tribulação, né, antes de nós voltarmos com Jesus Cristo, e eles também voltarão, eles também
passarem, morrerem na grande tribulação, eles serão também ressuscitados e conosco reinarão com Jesus Cristo durante os 1000 anos. Aleluia, que coisa linda. Olha só, nosso irmão Renato, nosso teólogo aí, nosso querido Renato, né, presbítero Renato, diz assim, olha, traz paz e segurança, crer e ter a real convicção do cumprimento dessa vitória sobre a morte. É verdade, irmão Renato, com certeza, né? Essa é a nossa crença, amém? Um abração para nossa irmã Elisa, Deus abençoe a irmã Elisa, um abraço. Nosso irmão Ermitávio também, acabou de entrar aqui, um abraço, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E é isso aí, pastor, o pessoal tá ligadinho aqui, hein? Tá vendo aqui, né? O mundo ficou, né? De pessoas assistindo aqui, porque com certeza a gente precisa aprender essas coisas, né? Com certeza traz conhecimento para as nossas vidas, ok? Pastor Carlos, a Bíblia diz que, né, vai tocar trombeta, né? Só os salvos ouvirão, e aí os mortos ressuscitarão primeiro, e depois todos nós temos um corpo glorificado e tal. Agora, por que, pastor, os mortos não têm que ressuscitar primeiro? Tem alguma explicação para isso? Não é só um querer de Deus? Né? Por quê? Porque ele faz questão de falar, né? Olha, os mortos ressuscitarão primeiro. Né? Tem alguma coisa que precisa ser revelado aí? Ou não? O que o senhor pode falar para nós? O que está na Bíblia, pastor? Olha, eu acredito que um piscar de olhos, né, 6 milésimos de segundo, né? Não sei se dá para perceber quem vai ser primeiro. Aqui eles vão ser primeiro, né? Nós vamos ser, olha, eu prefiro falar assim, ó, vamos nos preparar, vamos estar seguros, viu? Vamos lá, como 1 João 2,28, né? Nós devemos estar preparados para que na sua vinda nós não nos afastemos envergonhados, né? Porque, olha, 6, 7 milésimos de um segundo vai ser um e vai ser o outro. Eu acredito mesmo, porque é a ordem de Deus, né? Eles morreram em Jesus Cristo, né? E pode ser que alguém ali esteja acabado de morrer também, a 1 segundo, 2 segundos, né? E eles vão... Paulo diz que de modo nenhum nós precederemos os que dormem. Ele diz, né? E os mortos em Cristo, né, ressuscitarão primeiro. Lá em 15:52 ele diz que é no abrir e fechar de olhos, né? 7 milésimos de segundo. Então eu acredito que é uma organização de Deus, daqueles que... E eu acho que é justo, né? Já morreram, já faz 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Eles vão ressuscitar em 2 milésimos de segundo antes de nós. Glória a Deus por isso, né? Eu acredito que tem algo, um ensino tão profundo com relação a isso, mas fala da bondade de Deus, né? Amém. Você imagina estar lá... Estão no paraíso, né? Mas o corpo dele já não tem mais nem fora. Estão na frente na fila, né, pastor? Mas porque, na verdade, a fila de Deus, todos nós somos primogênitos, né? Então, não é uma fila um atrás do outro, é um do lado do outro. Então, mas esse primeiro aí é uma coisa tão rápido, né? Tão tremendo. Eu acredito, assim, só Deus mesmo, né, pastor Deus? Para ressuscitar esses bilhões de cristãos que já morreram e os milhões de cristãos que estarão vivos naquela bendita hora, que pode ser daqui a pouco, viu? Pode ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, 20, não sei, 30, depois de amanhã, pode ser por esses dias aí, né? E é interessante, né? Esse toque da trombeta. Como nós falamos ontem, alguns estão achando que Jesus vai voltar aí, né? Lá em Mateus 25:7, ele fala lá de grandes epidemias aí, né? E agora, né, em agosto, acho que agosto, outubro, é a festa das trombetas, né? Jesus Cristo ele vai voltar na festa das trombetas, né? Que logo Pentecostes, estão pregando que veio, né? Que veio o Espírito Santo, aí a próxima é a festa das trombetas, né? Mas as festas das trombetas ocorrem todos os anos. Vamos aguardar Jesus, né, que venha, né? Maranata. Aleluia. Que maravilha, né? Uma coisa interessante também, pastor, a gente está falando sobre ressurreição. Nosso tempo está indo, né? A hora passa rápido, né? Nosso tempo está indo, mas a gente vai mais um pouquinho daí. A Bíblia fala sobre, né, bem-aventurados que forem, né, na primeira ressurreição, né? Qual que diferença tem, pastor? Na primeira ressurreição e segunda ressurreição. O senhor já falou, eu sei que o senhor já falou um pouquinho aí, né, da segunda também aí, foi uma pincelada bem rápida, né? Mas mais propriamente da segunda ressurreição, pastor, como que vai se dar isso? Como que funciona?
Qual que é o esquema aí disso aí? Bom, a primeira ressurreição, como nós sabemos, Apocalipse diz, né, principalmente Apocalipse 19, né, e Apocalipse 20, logo no comecinho, a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, né? E essa primeira ressurreição, nós vemos também que, como nós falamos, os crentes da grande tribulação, os salvos da grande tribulação, eles são, eu acho assim, os teólogos, os estudiosos, eles tratam eles como rabiscos, né? Aquela rapa final, sabe? Aquela olhada final, né? Para ver se a última catada, né? E olha, os rabiscos geralmente eram poucos, né? Deus até por algum tempo, né? Por causa dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros, dos viajantes, ele proibia que se desse uma segunda catada. Ele proibia que, se você estivesse levando um feixe num balaio, num jacal, num saco ou na blusa, tal, se caísse era proibido pegar. Esses era considerado, né, para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os viajantes, enfim, né, para os forasteiros. Mas os rabiscos era aquela última catada, né? Então a primeira ressurreição vai se dar na vinda de Jesus, no toque da última trombeta, né? Os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados, e depois, né, de 7 anos, pelo menos, né, os que morreram na grande tribulação vão ressuscitar. Essa é a primeira ressurreição, né? E a segunda ressurreição é a ressurreição do juízo mesmo, né? Depois do milênio, da soltura do diabo, aí a Bíblia diz, né, lá que os mortos darão, né, a morte dará, o além dará, o mar dará os seus mortos, e eles serão colocados diante de Deus, um por um, né, e os livros se abriram, né, um livro se abriu, que é o livro das obras de cada um, com certeza, e o outro livro que se abriu é o livro da vida. E qual é o livro da vida? A Bíblia, né? Porque os homens serão julgados, né, de acordo, né, o que está escrito nos livros, né? O que eles fizeram, né? E está de acordo com a palavra. Então é essa palavra. Paulo diz, né, que os mortos serão julgados de acordo com o seu evangelho. Então, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, com certeza, né, ele há de tomar um corpo novo, né, novo, mas para ser lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda ressurreição, o lago do fogo, né? Apocalipse capítulo 20, 10, ele deixa bem claro isso, né? Esse é a segunda morte, o lago do fogo, né? Porque as pessoas, segunda morte, porque eles morreram, né, por causa da rebelião, e agora ainda não estão completamente separados, né? Deus é bom, faz chover sobre justos e injustos, o sol nasce sobre os justos e injustos, né? Mas posteriormente, aí infelizmente foi selado eternamente a sorte dos maus, dos ímpios, dos homicidas, assassinos, ladrões, das prostitutas, dos sodomitas, que não se arrependeram, né? Que não se converteram, não aceitaram a oferta generosa e gratuita de Deus por intermédio da pessoa bendita, amada e ressuscitada, ascendida à direita de Deus. Eles então sofrerão as consequências da segunda morte, que é a completa ausência de Deus. Acho que não dá para imaginar, viu, pastor Adilson? De estar completamente ausente da pessoa de Deus. Aleluia. Deve ser um tormento físico, um tormento psicológico inimaginável. Mas, infelizmente, a Bíblia diz bem claro que a parte que lhe escapa, porque Deus é justo, Deus é justo. Deus não faz nenhuma injustiça. A parte que cabe a essas pessoas, né, que não aceitaram, que viveram, né, absolutamente em suas vidas desconsiderando Deus, né, o autor, né, por cuja causa todas as coisas existem, amoroso, amigo, misericordioso. Eles vão ter que
que enfrentar a ira de Deus. É interessante que a Bíblia diz que a própria ira do homem louvará a Deus. Eu tenho certeza que eles estarão ali muito conscientes de como Deus é justo em puni-los daquela forma. Eles glorificarão a Deus ali em tormentos, né? Vendo que aquilo que eles mereciam foi exatamente aquilo que Deus preparou para eles. O horror das trevas exteriores. Né? E que nós nos movamos por isso. Né? Pelo menos oremos para que, por nosso intermédio, alguns sejam salvos, escapem deste lugar, da segunda ressurreição do juízo do lago do fogo. Glória a Deus. Negócio vai ser estreito, hein, pastor? Ao mesmo tempo que é glorioso, né? Nós aprendemos essas coisas. Ao mesmo tempo que é maravilhoso nós estarmos ouvindo coisas tão extraordinárias, nós estamos ouvindo aqui a respeito da ressurreição, também é de se pensar o outro lado, né? E haverá com certeza um juízo da parte de Deus aí também para aqueles que viveram sua vida de qualquer forma, de qualquer maneira. A nossa irmã Shirley colocou assim, olha, glória a Deus que Cristo Jesus, né, nos deu o direito da ressurreição eterna, para a vida eterna. É isso mesmo, Shirley, com certeza, né? Uma maravilha da parte de Deus, a bondade de Deus para conosco, ok? Olha, você está entendendo tudo que está sendo falado aqui? Manda um amém para a gente aí, para a gente ver o seu nome aparecer aqui, para mandar um alô para você. Só manda um amém, pastor, amém, né? Nós estamos aprendendo Aleluia. juntos, com certeza vai ser um prazer seu nome aparecer aqui e a gente mandar um alô para você, tá bom? Pastor Carlos, nós estamos falando a respeito da ressurreição hoje aqui, nosso tempo está quase se findando já, mas eu quero voltar lá para Jesus agora, pastor, lá para a ressurreição de Jesus Cristo, né? E a pergunta é a seguinte, pastor, o que teria acontecido conosco, né, com a humanidade, com a história, enfim, com o projeto de Deus, se Cristo não tivesse ressuscitado? Né? O que teria acontecido? Paulo ele fala bem claro ali em 1 Coríntios, e se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Né? Permanecer no pecado é sinônimo de estar perdido eternamente. Né? É estar sem salvação. Né? Sem a salvação eterna. Né? Sem estarmos realmente, se Cristo não houvesse ressuscitado, Deus ele não teria aceito a transação, né? Ele não teria aceito ou concluído a transação, né? Se Deus não ressuscitasse Jesus Cristo, mas estaremos perdidos eternamente, né? A Bíblia diz lá no livro de Efésios 2, naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E sem Deus no mundo, não tínhamos esperança e com certeza as coisas iam piorar de uma forma terrível, né, quando nós partíssemos e quando Deus então concluísse essas primeiras coisas, essa primeira etapa que ele estabeleceu, né? E dentro dessa primeira etapa que Deus estabeleceu, nós caímos, a redenção foi proposta, alcançamos, aceitamos essa redenção via Cordeiro de Deus, arrependimento, Espírito Santo, né? Uma nova vida. Então nós, né, não teríamos nada disso, né? Viveríamos aqui cativos, presos, tristes, e depois ainda íamos para o lago do fogo. Infelizmente, alguns ainda vivem. Mas se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos nos nossos pecados, estaríamos absolutamente perdidos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Eu acredito assim, né, pastor Adilson? É maravilhoso, porque Paulo, ele cita o Salmo, né, aonde quando Cristo, né, Romanos, ele fala isso, né? Cristo, ele entregou-se nessa expectativa da fidelidade de Deus, porque já estava, né, no Salmo 116 dito, né, porque ele não permitirá que o seu santo permaneça na morte e nem que o seu corpo veja corrupção. Né? Davi estava se referindo
a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, a fidelidade de Deus, Paulo ele repete isso algumas vezes no Novo Testamento, nas suas cartas, mas graças a Deus pela fidelidade, pelo projeto de Deus, né? E Cristo, quando ele se deu em resgate por nós, né? Quando Deus o entregou, com toda certeza, né? Ele estava totalmente garantido na fidelidade de Deus. E assim também nós estamos. Porque, como nós já falamos, né? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. A nossa salvação, ela há de concluir-se no dia do arrebatamento ou da nossa morte. Até lá nós precisamos nos manter salvos. Nós precisamos nos manter salvos e crendo, né, que Deus também há de nos ressuscitar. Porque Paulo disse, se Deus ressuscitou a Jesus Cristo, ele há de também nos ressuscitar. Então nós estamos aguardando. Para nós é uma certeza. Para nós isso é um fato consumado. Eu acredito que nenhum cristão renascido duvide que um dia a trombeta soará e nós nos levantaremos. Ou seremos levantados dos nossos túmulos ou seremos transformados. Isso para nós é uma segurança absoluta, né? Isso nós não temos nenhuma dúvida que Deus há de cumprir esta realidade em nossas vidas. Glória a Deus, que lindo, né? Que maravilha. Pastor, já estamos chegando no finalzinho aí, mas agora a última aí, pergunta para o senhor. Existe alguma prova, pastor, material da ressurreição de Cristo? O senhor chegou a estudar alguma coisa? O senhor chegou a ver algum documentário? Ou a Bíblia, ela nos dá alguma coisa nesse sentido? Existe alguma prova material, né, documental a respeito da ressurreição de Cristo? Eu acho que tem, os documentos são os testemunhos, né? Eu li um livro do Joyce McDowell, né, sobre as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, né? E ali ele cita sete questões levantadas, né? O corpo foi roubado, que foi alucinação, que Cristo se levantou depois, ele não estava morto, ele saiu e sumiu. Tem várias questões que foram levantadas, mas nós temos vários documentos incontestáveis, relatos que num tribunal, né, eles são levados em consideração e tidos, né, como verídicos e verdadeiros, né, provas incontestáveis. Nós não temos, né, como a Igreja Católica vendia um pedaço do osso da canela de João Batista, né, um pedaço da saia de Maria Madalena. Isso não tem nem precisa dessas coisas, né? Um pedaço ali do caixão, do túmulo, nós não precisamos disso. Nós temos provas escriturísticas que, levado a um tribunal, né, há uma coerência entre os relatos, né, e de muitas pessoas, né, ainda que muitas das vezes possa até parecer divergente, mas cada um olhou de uma forma, cada um relatou de uma forma. Então há uma assimetria, há uma concordância. Então há provas, né, como diz Lucas, incontestáveis. Homens e mulheres que viveram na época, que relataram, que falaram, e eram, como as pessoas dizem, né, pelo menos um homem educado, né, creu na ressurreição. Isso é um absurdo, mas os acadêmicos falam. Pelo menos um homem educado, tratando do apóstolo Paulo, né, que era extremamente educado, né, educado no sentido de versado, né, de estudado, culto, de intelectual, culto de verdade. Mas Deus jogou ele lá embaixo, na terra, revelou-se a ele, e toda essa cultura que ele tinha, todo esse conhecimento foi jogado para baixo. Mas, com certeza, há provas, né? A Bíblia prova, os relatos bíblicos provam, outros relatos extra-bíblicos também fala a respeito disso. Tem testemunhos escriturísticos, né, com relação a documentos, pergaminhos, outras pessoas que não foram. O maior atestado, né,
da ressurreição de Jesus Cristo foram os seus inimigos, né? Os seus inimigos, né? São os testemunhos mais fortes da ressurreição dele, né? E isso tudo é levado em consideração quando colocado diante do tribunal, e a sentença é: de fato, Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. O túmulo realmente estava vazio ao terceiro dia. Maravilha, louvado seja Deus. É isso aí, meus irmãos. Olha, nós chegamos aqui no final, né, da nossa programação, da nossa live. Hoje um tema muito abençoado, o tema ressurreição, né? O tema hoje foi ressurreição. Nós aprendemos aqui durante 1h30 algo tremendo, né, algo poderoso, algo maravilhoso da parte do nosso Deus. Amém? Nós chegamos no final, né, não dá para ir para frente mais, nosso tempo já foi, mas eu quero deixar aqui, né, o tempo para as considerações finais aqui do nosso pastor. Amém, pastor? Amém. Eu queria dizer assim, pastora Dilson, os nossos amados, não sei se todos ainda estão nos ouvindo, da necessidade, sabe, pastora Dilson, porque há uma, antes da nossa ressurreição física e de corpo, há uma ressurreição espiritual, né? A Bíblia diz que, Efésios 2:1, ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, houve uma ressurreição espiritual, né? Deus nos deu uma chance. Agora, interessante, eu gostaria até de pedir para vocês, né, com muito carinho, se vocês pudessem ler Romanos 5 e Romanos 6, da necessidade. A Bíblia diz assim: olha, quem morreu está justificado do pecado, né? E Romanos 5 e 6, especialmente, ele fala da grande necessidade, meus amados e prezados, de nós verdadeiramente considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, né? A Bíblia diz que nós devemos oferecer os nossos membros como ressurretos a Deus, né? Nós somos, a Bíblia diz em Romanos 6, verso 3, que todos aqueles, ou vocês ignoram, que todos aqueles que foram batizados na morte de Jesus. Então nós somos batizados ou introduzidos, né, pastora Deus? Nós somos introduzidos no ambiente onde a morte de Jesus Cristo é que reina. Morte no sentido para o mundo. Ele diz: considerávamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. A salvação. Infelizmente, há 5 virgens nécias no meio das prudentes. E a salvação, né, a nossa ressurreição espiritual, que garantirá a ressurreição física, ela precisa se manifestar. Nós precisamos de verdade nos considerar mortos para o pecado, para a transgressão, para o ódio, para a briga, para a raiva, para a divisão, para a contenda, para a ira, para a blasfêmia, para o adultério, para a dissensão, para a facção. Nós precisamos nos considerar mortos para o mundo e vivos, ressurretos para Deus. Só assim de verdade, né, a obra redentora de Jesus Cristo terá significado e significância para nós e para Deus. Há uma necessidade de nós vivermos realmente hoje como pessoas que ressurgiram dentre os mortos. A Bíblia diz: olha, considerai-vos mortos, porque quem morreu está justificado do pecado. Deus nos deu uma grande oportunidade ao trazer de volta Jesus Cristo, ao ressuscitar Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não teria chance nenhuma, pastor Adilson. Porque uma vez que o salário do pecado é a morte, né, e morte literalmente é tanatose, é separação, eu pequei, eu morri, estou morto, estou distanciado, estou separado de Deus, vai embora. Mas Jesus Cristo assumiu a nossa culpa, né? Como o irmão remidor, o parente remidor.
E ele entregou-se à morte. Ele entregou-se à morte. Só que, né, e ele cumpriu o projeto de Deus. Só que ele tomou, né, dominou a morte lá e se levantou. A morte não reteve ele, porque ele é o autor da vida, ele não teve pecado nenhum. Então a Bíblia diz que ele conquistou a morte, ele destruiu a morte lá e com o Espírito Santo, com Deus, ele se livrou dos grilhões da morte, como Paulo discursa em Atos 2, né? E se levantou, ou foi levantado pelo Espírito Santo ou por Deus, os três juntos. E agora nós esperamos nele, nós aguardamos, nós cremos nisso, né? Nós somos ressuscitados espiritualmente, voltamos a ter comunhão com Deus, temos essa oportunidade de um novo recomeço, porque a Bíblia diz, Pedro escreve que ele morreu para nos reconduzir a Deus. E agora, então, convém que nós, ressuscitados espiritualmente, manifestemos isso. Que o velho homem realmente morreu. E que quem vive agora é alguém que ama, que tem a intenção e o mais profundo desejo, mais do que desejo, o propósito de exaltar, de engrandecer a Deus, de manifestar, na verdade, que nós estamos realmente mortos. Mortos para as coisas que não honram, que desonram, que desagradam, que entristecem e que muitas das vezes enfurece o nosso Deus. Então que nós possamos manifestar enquanto vivos esta primeira, vamos dizer assim, essa primeira ressurreição espiritual que nós tivemos. Estávamos mortos, agora, né, fomos reconciliados, estamos vivos e nós precisamos tanto manifestar. Para que a ressurreição espiritual se manifeste, nós precisamos manifestar a morte realmente para o pecado. Né? Se nos despojarmos do velho e realmente nos empenharmos no sentido que nós venhamos a nos revestir do novo, manifestando assim que realmente, né, a transação que foi aceita, foi abraçada por nós, agora é uma realidade vivida nos nossos relacionamentos diários, demonstrando que nós estamos em paz, estamos ressuscitados e estamos, com certeza, anelando também que esse corpo, né, ele seja um dia ressuscitado ou transformado, para que então, de uma forma mais plena ainda, eu agrade, glorifique, exalte, honra e reine juntamente com Jesus Cristo. Amém, aleluia, maravilha, meus irmãos, olha só que coisa linda. A nossa irmã Shirley disse assim, olha, foi muito bom, palavra maravilhosa, glória a Deus. É isso aí, estamos aqui toda segunda-feira, trazendo a você um tema diferente. Na verdade aqui é um estudo, né? É um estudo teológico de graça, na verdade aqui no ar, toda segunda-feira na nossa live está na Bíblia, tá bom? Eu quero só dar um aluzinho para você, olha só, que às vezes você está assistindo aí pela sala, né, de transmissão de alguém. E aí o que você tem que fazer? Olha, você vai clicar lá assim, você tem na sala de transmissão assim, olha, comentários, né, do vídeo ao vivo, e você tem comentários da sala de vídeo, ok? O que você vai fazer? Você vai clicar em cima no comentário do vídeo ao vivo. Por quê? Porque quando você clica aí no comentário do vídeo ao vivo, aí aparece para mim aqui, ok? Porque você pode estar assistindo pela sala de transmissão de uma outra pessoa, e se você colocar comentários da sala de vídeo e você comentar os seus comentários na sala de vídeo, não aparece para mim aqui. Aí não tem como eu refazer aqui a sua pergunta, né, a sua colocação, ou ler o que você mandar para a gente aqui, porque não aparece para mim aqui. Porque o que aparece para mim aqui é só aquilo que você comenta, né, na página oficial aqui da live, ok? Da Igreja Cristã Eleita de Deus. Então você pode assistir normalmente pela sala de vídeo, né, de alguém, não tem problema nenhum. Só que você tem que clicar em cima do comentário do vídeo ao vivo, ok? Você clicou em cima do comentário do vídeo ao vivo, aí você pode comentar e vai aparecer para mim aqui. Eu entrei agora aqui em pelo menos uma sala aqui, pastor. Eu vi várias perguntas que mandaram aqui, né? Mas agora eu vi, nosso tempo foi embora, ok? Então eu deixo para os irmãos, né? Monside, por exemplo, mandou duas, né? Agora que eu estou vendo aqui.
Então fica só esse alerta para vocês. Toda vez que você for assistir por uma sala de vídeo, você tem que clicar lá em cima, comentário do vídeo ao vivo, ok? Aí você pode mandar, vai aparecer aqui na nossa tela, e nós vamos ter o maior prazer, a maior alegria de repassar a sua pergunta aqui, tá ok? Para o nosso pastor, enfim, que mandar um abraço para você, um alô, porque com certeza você é muito importante para nós, tá bom? Meus irmãos, chegamos no final da nossa programação, amém? Eu tenho aqui alguns avisos para dar aqui rapidinho, antes do nosso pastor orar. Olha só, amanhã nós temos a nossa live aqui, Vocação Ministerial, ok? Nós temos duas lives, nós temos dois programas, né? Segunda-feira nós temos o Está na Bíblia, né? Que está acontecendo agora. E as quartas-feiras, uma quarta-feira sim e uma quarta-feira não, nós temos a live Vocação Ministerial. A Está na Bíblia é toda segunda-feira, ok? Agora, a live Vocação Ministerial é uma quarta-feira sim e uma quarta-feira não. E amanhã, né? Amanhã não, depois da manhã, né? Quarta-feira, amanhã é terça, né? Amanhã temos nosso culto online aqui, né? Às 19h30. Vou estar aqui trazendo uma palavra para o teu coração, ok? Mas na quarta-feira, nós estamos retornando com a nossa live Vocação Ministerial, às 21 horas. E vai estar ministrando, sendo entrevistado aqui, porque é um programa de entrevista, né? Vai estar sendo entrevistado aqui nosso querido amigo pastor Oswaldo Garcia, ok? Então vai ser uma live abençoada também. Vamos aprender um pouquinho, né, da vocação ministerial do pastor Oswaldo, vamos conhecer um pouquinho da história dele, vamos conhecer um pouco, né, da vida ministerial do pastor Oswaldo, enfim, e um pouquinho da vida pessoal também. Com certeza vai ser uma live, um programa maravilhoso, ok? Isso na quarta-feira que vem, ok? Quinta-feira nós retornamos aqui com o nosso culto online novamente, às 19h30. E aí, no domingo agora, dia 19, né? Nós teríamos aqui na nossa igreja, né, o aniversário da Vila Sinhá, da nossa congregação aqui da Igreja Cristã Eleitos de Deus aqui na Vila Sinhá. Né? Nós iríamos estar realizando uma grande festa aqui em comemoração aos 15 anos. Porém, nós não vamos conseguir fazer, né, o culto aqui presencial por causa da pandemia e da dificuldade que está acontecendo, mas nós estaremos realizando uma live especial, ok? Uma live especial, 15 anos da ICED aqui na Vila Sinhá. Então nós estamos preparando algo legal, algo tremendo. Nós vamos ter aí vários pastores participando conosco, né, online. Nós teremos o grupo de louvor da igreja aqui ao vivo, né, louvando ao Senhor, toda a equipe de louvor, tabernáculo da adoração. Nós teremos presente aqui, né, os obreiros da nossa igreja, os pastores da nossa igreja, né, os presbíteros da nossa igreja, estarão aqui ao vivo também conosco. Logicamente, nós vamos tomar todos os cuidados, né, que devemos tomar, enfim, né, não vai ter dificuldade nenhuma. Vamos respeitar o que as autoridades estão pedindo aí, mas nós teremos aqui uma live muito especial. Isso no domingo, a partir das 18 horas, tá bom? Então não marca nada, já coloca na sua agenda aí, já fica aguardando que com certeza vai ser uma live especial. O pastor Carlos Alberto estará conosco também, vai estar trazendo uma palavra de ânimo, né, de agradecimento, enfim, de ousadia. Tenho certeza que vai ser uma live abençoada, ok? Estamos nos organizando, isso no domingo. E tudo isso para agradecer a Deus, para glorificar o nosso Deus e para também abençoar a sua vida, tá ok? Então vai ser uma live maravilhosa, né? Até minha esposa vai vir, tá bom? Estou colocando o ar aqui ela vai ficar meio brava, porque ela não gosta muito, né? Mas ela vai estar junto, nem vou ficar sentadinha do meu lado, tá bom? Ela vai estar também aqui, né? Vai ser uma bênção muito grande, com certeza, em nome de Jesus, ok, meu querido? Meu irmão, chegamos no final. O pastor vai estar aqui fazendo uma breve oração para nós, né? Já estaremos encerrando a nossa programação em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela tua graça, bondade, misericórdia. Pai, somos gratos realmente por podermos, o Deus de Israel, sermos conhecedores de verdades tão contundentes, tão absolutas. Amém. Pai, somos, ó Deus, gratos pelo Sim. Teu Espírito Santo que tem nos ensinado, tem nos orientado, Senhor Amém. Deus, e tem nos dado uma boa esperança. Pai, abençoa os irmãos, as irmãs, os obreiros, a igreja, os líderes que têm nos acompanhado, Senhor. Aqueles que mandaram as suas perguntas, não conseguimos responder ou chegar ao nosso conhecimento.
Abençoa cada um, Senhor Deus, com graça, unção, conhecimento, temor, tremor, saúde, Senhor Deus, revelação da Tua palavra. Abençoa os lares, as famílias e os familiares, os ministérios, Senhor Deus, o serviço dos irmãos, Senhor, de uma forma assim muito especial. Pai, oramos e colocamos cada um diante da Tua face poderosa e tremenda, e que todos nós, Senhor, possamos participar desses eventos futuros maravilhosos, ou seja, Senhor Deus, de sermos arrebatados, ou sermos, ó Deus de Israel, aleluia, ressuscitados, aleluia. Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a nossa fé com esses irmãos e essas irmãs tão caros, tão abençoados, ó Deus, tão, Senhor Deus de Israel, aleluia, Pai, alvos da Tua bondade, Senhor, alvo do Teu amor. Muito obrigado, que eles serão um final, Senhor, de segunda-feira abençoado, e que eles tenham uma semana na presença gloriosa. Fala com eles em sonhos, visões, relações, e dá a eles oportunidade de, em suas vidas, eles evidenciarem que verdadeiramente eles ressurgiram dentre os mortos, e hoje estamos vivos diante da Tua face, por Jesus Cristo ressuscitado, em nome dele que nós oramos. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém? Olha, um abração especial aí para o pastor Wilson Mariano. Pastor Wilson, um abração, Deus abençoe, viu? E a nossa irmã Gisele, né, Vanessa, senhora, amém. Obrigado pelo estudo. Mas, Gisele, foi um prazer para nós, tá bom? Estar aqui levando até vocês a palavra de Deus. Meus irmãos, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe, tá ok? Olha, bom descanso, que Deus dê realmente sonhos proféticos para vocês, tá bom? Olha, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã às 19h30, o nosso culto online aqui, em nome de Jesus. Tchau! Glória a Deus. O mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não podes ser feliz. Se continuar a procurar, porém em vão, por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O
vai gozar, e a vida eterna vai gozar.